Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre NFL do Brasil Fantasy Football. No episódio de hoje, eu e o João a gente vai conversar um pouquinho sobre os quarterbacks e a gente fala sobre Bo Nix, Anthony Richardson e também conversamos sobre quem será o melhor quarterback da NFL hoje. Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson. E trazemos também um quarto nome que talvez seja uma surpresa. Venham conosco. Muito bem, meu querido João. Então vamos nessa, né? Um capítulozinho mais curtinho aqui do Sideline, acho, talvez hoje. Mas eu tenho alguns temas que eu queria conversar contigo. E o primeiro deles é uma discussão que tem se tornado, digamos, mais ruidosa nas últimas semanas. E nós até mesmo chegamos a discutir um pouquinho sobre isso nos nossos grupos de WhatsApp. E eu queria trazer para essa semana, né, para quem estiver nos ouvindo aqui. O primeiro ponto é sobre o Bo Nix, né? Bo Nix tem sido um asset para fantasy fenomenal. Acho que ele é QB8, se não me engano, da temporada, o que é uma surpresa imensa para todos os que draftaram ele, né, durante o fantasy e até mesmo acho que para os torcedores do Broncos, de certa forma, né? E para o fantasy, como eu falei, QB8, QB9, ele está ali entre os 12 melhores, pelo menos, e pelo que ele foi draftado muito mais abaixo, está entregando muito valor, e isso é algo que gera mais burburinho ainda, né? Quando você tem um Puka Nacua, digamos assim, dos quarterbacks, logicamente ele não é o top 3 ali, mas ele está muito bem. Mas eu queria entender um pouquinho a tua visão, porque eu sei que você tem um ponto de vista diferente, e eu também, até certo ponto a gente se alinha, na questão de o quão bom é, né, o Bo Nix, ou o quão bom talvez possa ser o Bo Nix, considerando novamente muito essa visão de fantasy, dessa efetividade que ele tem demonstrado. Então eu queria saber um pouquinho, esse é o ponto de vista do Bo Nix, dá um pouquinho essa sua explicação, né, do porquê você vê isso de forma diferente, lógico, na vida real, de que o Bo Nix não necessariamente é um bom quarterback nesse exato momento, não estou dizendo que ele é horrível, nem que ele vai ser, né, o QB1 da NFL, mas eu queria um pouquinho desse seu ponto de vista sobre o Bo Nix, porque eu acho que foi uma discussão muito interessante que a gente começou a ter, e eu acho que vale a pena expandir um pouco nesse tópico. Sim, antes de mais nada, bom dia, bom estar com você aqui de novo. Então, para variar, minha opinião é um pouco polêmica a respeito do Bo Nix, mas eu acho que realmente, igual você falou, pelas conversas que a gente já teve, eu acho que a gente está meio que na mesma página. Vamos começar falando para o Fantasy. Uhum. Durante a off-season, eu até cheguei a recomendar o Bo Nix como opção de Fantasy, porque uma das coisas que ele faz melhor é correr. Uhum. Ele é um excelente corredor. Arrisco dizer, ele não tem o atleticismo do Jayden Daniels, mas eu acho que ele é um corredor melhor que o Jayden Daniels, mais inteligente. Eu acho que ele usa o que ele tem melhor do que o Jayden Daniels usa o que ele tem. Só a vantagem do Jayden Daniels é que ele tem muito mais. Uhum. Sim. E assim, eu acho que ele está atingindo o teto dele no Fantasy, porque esse ataque todo está sendo muito melhor do que o esperado. Uhum. Então ele está tendo mais oportunidades e, consequentemente, pontuando mais. Mas eu acho que a gente já chegou ali mais ou menos no teto dele. Eu acho que ele está na situação ideal em que tudo está dando certo. Uhum. E aí por quê? Vamos então para o próximo ponto, que é falar do quem é o Bo Nix na vida real. Sim. O Bo Nix que a gente está vendo na NFL é exatamente o Bo Nix que a gente via no college, em Oregon. Quem é ele? É um cara que, se tudo tiver perfeito para ele consegue conduzir um ataque na base ali do Dink and Dunk. Uhum. Ele corre bem, como a gente já falou. Ele tem um release muito rápido e uma precisão boa em passos curtos. Ele é muito bom fazendo leituras em run pass option. Então, ele é o cara para ir ganhando de pouquinho em pouquinho a jarda e ir evoluindo o ataque. Uhum. Mas o que ele precisa para isso dar certo? As duas coisas que ele está tendo em Denver. A primeira é um play caller que consiga identificar esses pontos fortes dele e criar toda uma estrutura ofensiva baseada nisso. Uhum. O Sean Payton não pede para ele fazer coisas que ele não consegue fazer.
por exemplo, ficar no pocket, tendo pocket awareness o suficiente para fazer progressão de leituras. Isso ele não consegue, ele não tem nenhuma presença de pocket, o footwork dele é horrível. Então, se você pedir para ele ficar parado no pocket, ganhando tempo e se movimentando ali, vai dar ruim. Então, você não pode pedir isso dele. Pelo menos nesse ponto em que ele está. E o Sean Payton não está pedindo. O Sean Payton se reinventou ao invés de tentar reinventar o Bo Nix. E para mim, ele conseguiu, ao fazer isso, já se alçar de novo a um dos melhores coordenadores ofensivos, head coach da NFL. Uma coisa que eu vejo nisso é o que o Cliff Kingsbury começou fazendo com o J.D. Daniels também, né? Que é jogar no simples, fazer o básico, que inclusive foi o que eu falei no começo da temporada sobre ser uma possível crítica de que talvez você estivesse limitando demais o seu jogador por somente estar dando as jogadas fáceis para ele. E o que era muito ao contrário do que estava acontecendo com o Caleb Williams, né? No Bears, e o próprio Drake May quando veio ali também os primeiros 2 jogos em que até teve aquela confusão de será que estão jogando o Drake May na fogueira e tudo mais, mas era aquela coisa, olha, faz o seu, tenta controlar o seu jogo, tenta controlar o seu time, com o talento ou falta de talento que seu time tenha, né, no caso do Caleb e do Drake May, e é um pouco isso que acho que está acontecendo com o Bo Nix, que é exatamente, olha, eu tenho isso nas mãos, eu vou fazer o que eu posso com isso que eu tenho nas mãos. Não vou pedir a mais, não vou pedir a menos, né? Só para complementar esses seus números que você falou, aliás, essa argumentação que você falou também, o Bo Nix hoje está em 20º naquele ADOT, que é Average Depth of Target, né? Ou seja, realmente os passes dele têm sido mais curtos do que a média, né? Não são passes, digamos, de big plays. Ele tem eventualmente um ou outro lance, ele fez um passe muito, muito bom para o Courtland Sutton nesse jogo no final de semana. Não foi pro Devon Valley, não? Ele tem os dois. Ele tem um passe também que ele dá pro Courtland Sutton, que ele tá sendo pressionado, ele sai do pocket e ele lança uma bola que também é méritos do próprio Courtland Sutton para conseguir, né, ter esse renascimento de carreira quase, porque ele estava completamente washed e ele tem demonstrado ali alguma coisa. Mas, no geral, o Bo Nix tem sido esse cara que tem o passe curto e espera que o time consiga progredir. E como você falou, talvez até uma progressão mais devagar, né? Ao invés dessas big plays em que você ganha 30, 40 jardas num passe. Para além disso, ele tem, considerando os números do PFF e ESPN, aquele composite que às vezes é feito, e no Twitter a gente tem esses números, ele tem a melhor linha ofensiva desse exato momento, em termos de pass protection, né? Ele tem tido nos últimos jogos também, aliás, nos últimos não, na temporada, 3 segundos, ok? 3 segundos para passar a bola. Ou seja, o time to throw, né, que eles chamam. Então, esse é o 5º da NFL, em termos de números absolutos. E isso é um absurdo, porque são 3 segundos que normalmente na NFL é quase uma eternidade, né? O Caleb Williams, por exemplo, ele tem um bom espaço para pocket porque ele sabe criar, mas outros quarterbacks têm, sei lá, 1,5 segundos, 2 segundos, se tanto, que é mais ou menos a média da NFL, 2 segundos, 2,3 se eu não me engano. Então 3 segundos para você conseguir parar, pensar, fazer é muito, e para um quarterback talvez limitado, isso acaba também diminuindo muito a possibilidade dele cometer um erro, porque você tem todo o resto da equipe, pelo menos, podendo criar ou abrir o jogo e fazer, como você falou, esses passes mais fáceis, né? Diminuir o estresse para cima desse cara, seja ele limitado ou não, no caso. Sim, esse é o segundo ponto que eu ia levantar aqui, que surgiu para criar a situação perfeita para ele, que é uma linha ofensiva que não está deixando chegar nenhuma pressão nele. Sim. Eu até tinha esse número porque eu fui contando enquanto eu analisava snap por snap dele nesse último jogo, mas ele foi pressionado em coisa de tipo 10% dos dropbacks dele. Ele tá com 29% assim na temporada. E ele precisa disso. Voltando naquilo que eu falei, pela falta de presença de pocket, pelo péssimo footwork dentro do pocket. Você citou ele fugindo da pressão e saindo do pocket. O scramble é algo que ele faz muito bem também. É outro ponto positivo dele. Então, eu não acho que ele seja um quarterback ruim. Eu até lembro que eu comentei com uma amiga minha, Ana, que é torcedora dos Broncos, na época do draft, que eu falei que isso tinha o potencial para ser um grande problema para os Broncos, porque
Não por ele não conseguir jogar, mas pelo Sean Payton conseguir fazer ele jogar e os Broncos entrarem no purgatório de quarterback. Eles vão ter um quarterback que vai ganhar jogos suficientes, mas um quarterback que dificilmente vai conseguir progredir nos playoffs. Contraponto com relação a isso. E contraponto a la Sideline Talks, né? Usando nossos próprios argumentos do começo da temporada. Mas assim, são 10 jogos, 11 jogos que a gente tem até o momento, né, de Bo Nix. Realmente, ele não demonstrou, salvo um lance aqui ou ali, assim, ele não demonstrou ser disruptivo, ok? Mas, novamente, scheme fit, ele tá completamente alinhado ao que o Broncos está fazendo nesse exato momento. Ele não pode evoluir e ser o que muita gente fala, às vezes como pejorativo, e eu não concordo, que é o game manager. E é o cara que vai entregar aquilo que precisa dentro desse esquema por um longo período. Então vamos considerar que o Broncos no ano que vem busque, sei lá, o T. Higgins, né, na free agency. Coloque ali mais um nome de valor nesse ataque, que tem ali flashes, mas não tem ninguém consistente. Traz um running back de alto nível, sei lá, vai que o Ashton Jeanty fica disponível para os caras, e eles pegam esse que parece realmente um running back absurdo. O fato dele estar executando esse sistema e considerando que o Sean Payton realmente seja um cara com uma mente ofensiva muito acima da média e até potencialmente disruptivo frente ao que a NFL pode oferecer, não seria, na verdade, um bônus ter o Bo Nix ao invés de não ter o Bo Nix? Porque ficar nesse purgatório, no meu entendimento, é ficar no purgatório significa você não vai para nenhum lugar. Que é, por exemplo, o Derek Carr, né? Que foi para lá e para cá e tudo mais, mas nunca deu, digamos, o medo, digamos assim, de ir para os playoffs e falar, putz, esse time do Derek Carr pode realmente vencer alguma coisa. Talvez um Sam Darnold também, que é competente, que é bacana, mas talvez esteja dentro desse espaço de quarterback purgatory. Um Brock Purdy, que também acho que é muito competente, mas também nesse exato momento vejo ele sem ser um cara que pode em algum momento ser disruptivo, ele precisaria de um sistema muito bem estruturado. Então, assim, a sua crítica sobre o Bo Nix nessa questão de purgatório, de que o Broncos talvez não vá para lugar algum, não é um pouco prematura? Cara, eu acho que quase tudo pode ser considerado prematuro do que a gente fala aqui, né? Sim. A não ser o que já está consolidado. Exato. Você me lembrou aí, você falando, a resposta que a Ana me deu quando eu falei desse meu medo do purgatório de quarterback. Ela falou, a gente já está tanto tempo no inferno de quarterback que eu aceito o purgatório. Exato. Esse é um ponto importante, sim. Sim, mas eu acho que tem uma diferença dele aí para esses jogadores que você citou, por exemplo, o Derek Carr, o Sam Darnold. O Derek Carr hoje, né? Porque o Saints acho que entrou um pouco nesse purgatório com ele. Mas, por exemplo, o Sam Darnold, eu não acho que um time que tem o Sam Darnold está no purgatório, porque eles não acham que o Sam Darnold é a solução, eles não têm um investimento no Sam Darnold. Agora, o Sean Payton, ele está amarrado ao Bo Nix. Ele draftou o Bo Nix no primeiro round, na primeira metade do primeiro round, e deu várias entrevistas falando que era o prospecto que ele mais gostava, tu jogou o cara lá em cima. Ele não pode simplesmente se desfazer dele agora. Ele está preso a ele. Isso é verdade. Mas é isso que eu tô falando. Ele não pode ser esse cara que ele vai desenvolver pelos próximos 3 anos para se tornar extremamente competente dentro de um sistema em que o time, digamos, funcione com ele, não para ele, tá? É mais ou menos, talvez, uma versão Super Saiyajin seria o Jared Goff dos dias de hoje, entendeu? Que é extremamente efetivo, extremamente competente dentro de um sistema que é construído com ele, né? Logicamente tem diversas peças maravilhosas, Penei Sewell, Amon-Ra, Jahmyr Gibbs, enfim, tudo ali está construído para todos funcionarem muito bem. Então não poderia ser uma opção dessas, e nesse caso se tornar o quarterback que o Broncos precisa para brigar para os playoffs e coisas mais daqui 2, 3 anos, talvez. Cara, que é possível Eu não vou falar nunca que um quarterback não vai ganhar o Super Bowl. O Ravens ganhou um Super Bowl com o Trent Dilfer de quarterback. Então, que é possível Eu só acho improvável. Eu acho a comparação perfeita o cara que você levantou agora há pouco, o Brock Purdy. Eu acho que o Bo Nix pode ser um Brock Purdy pro Denver Broncos.
Ele pode até chegar longe, pode acabar ganhando um Super Bowl, Uhum. mas desde que não dependa dele. A Sim. gente viu no último Super Bowl o 49ers dependendo do Brock Purdy e não deu certo. Uhum. Porque ele não é esse jogador, cara. E assim, eu não consigo ver um caminho de evolução pro Bo Nix. Primeiro, porque ele já é muito velho. Ele já tem muita experiência no college. Ele já é quem ele vai ser. Você acha que ele tá pronto? Ele tá. Isso que a Eu gente acho que ele tem é tá o que ele pronto. vai ser daqui 3 anos também. Sim, porque eu acho que Ok? as limitações dele não são corrigíveis. Uhum. Porque a principal limitação dele é o arm talent. Ele não tem alcance e precisão em passe longo. Com consistência, lógico. Igual a Uhum. gente já falou que também um ou outro todo mundo acerta. Claro, claro. Mas não tem com consistência. Nunca teve. E ele tem o quê? Ele deve ter 25 anos agora. 24. 24. 24. Ele não vai desenvolver isso mais. Isso já foi. Uhum. A parte de desenvolver isso já era. Aliás, todo o desenvolvimento dele já foi. O desenvolvimento cognitivo dele já está acabando. A parte significativa. Sim. Ele já é quem ele é. Eu acho que ele pode acabar melhorando um pouco o footwork dentro do pocket, mas é o tipo de coisa que quarterback que está sendo bem sucedido não melhora. A gente consegue ver melhoras em quarterbacks que precisam se reinventar, mais ou menos igual o Justin Fields foi esse ano, que a gente viu uma melhora não significativa, mas Sim, sim. razoável. Mudança de Porque ele estilo de jogo precisou. também, né? Os Sim, scrambles dele eram mais definidos do que corre aí e se vira, né? Tipo, vaca louca sim, de ter que correr com a bola porque ninguém me ajuda. Sim. sim. E dá para ver que ele trabalhou. Ele tá com o footwork mais bem treinado, mais disciplinado. Só que tem um limite para isso, cara. Uhum. Tem um limite. E normalmente a gente não vê isso em quarterback que tá ganhando. Ok. Esse é um bom ponto. Eu concordo que, assim, não tenho os números para me defender nesse caso aqui, mas eu concordo que essa questão de por que você está ganhando, há uma expectativa, ou talvez uma coisa subjetiva e inconsciente, de que tá funcionando, então eu vou continuar desse jeito. Ao invés de Uhum. tentar sempre se melhorar, né, se reinventar, como você falou, que é mais fácil quando você está num momento ruim, as coisas estão caindo ao seu redor, né, qualquer coisa assim. E aí é outro ponto que eu queria falar contigo, a outra pessoa com quem eu queria também fazer um ponto de situação, digamos assim, Uhum. que é o Anthony Richardson. Né? O Anthony Richardson teve toda essa questão de, enfim, começou a temporada, era um quarterback que ainda não tinha jogado, zero experiência na NFL, começou mal, teve uma série de problemas, nós aqui já falamos sobre ele em alguns momentos, a questão de que, né, não funcionava, você falou para vender ele em fantasy, né, em todos os lugares que eram possíveis. Teve a celeuma dele ter saído do campo porque ele estava muito cansado, não snap e tudo mais. Também falamos um pouquinho sobre isso. Foi para o banco, colocaram o Joe Flacco é horrível, Joe Flacco não tem como. E resolveram voltar para o Anthony Richardson de novo. Muitas das pessoas, e acho que eu incluso nisso, dissemos esperamos que aquela coisa tem que colocar ele para jogar, tem que testar, tem que ver o que ele tem, o que ele não tem. Ele mostrou uma coisa ou outra aqui. As bolas longas e os big plays dele realmente são um diferencial. É quase que o oposto do que o Bo Nix entrega, no sentido de que o Bo Nix entrega o básico e o Anthony Richardson entrega o espetacular. Né, o Anthony Richardson, desculpa, entrega o espetacular. Enquanto que o Anthony Richardson não entrega o básico, ou não entregava o básico. Mas esse final de semana ele foi muito bem. É inegável a apresentação positiva que ele teve. Sim, foi contra a defesa do Jets, que está uma confusão. Tem bons nomes, mas não se encontra. Tem um problema disciplinar de assignments e tudo mais. Mas assim, o problema é do Jets, não é do Anthony Richardson. E ele poderia, frente a tudo que ele já tem mostrado, que ele havia mostrado até o momento, poderia ter ido mal novamente, poderia ter sido um cara que simplesmente tá fadado ao backup ou até mesmo fora da NFL. Ele foi bem esse final de semana. E você acha que esse jogo desse final de semana é um ponto fora da curva? Pode ser um possível recomeço? E o que você acha que o Colts poderia ou deveria fazer para esse final de temporada, talvez para a temporada que vem? Cara, eu acho que o problema dele não é só isso de não conseguir fazer o básico e fazer o espetacular. Uhum. É que ele não faz o básico e faz o espetacular às vezes. Hum. Às vezes ele tenta fazer o espetacular e dá completamente errado também. Então, falta também consistência. Se ele fosse espetacular com consistência, errando o básico, dá para você montar um sistema em volta disso.
O problema é que a precisão dele não é consistente. Uhum. Em passes longos, em nada, na verdade. Nada que ele faz é consistente. Eu acho que ele corre muito mal para um jogador do tamanho dele, do atleticismo dele. Uhum. Eu ainda não tive a oportunidade de ver esse jogo com detalhes, snap a snap, igual eu gosto de fazer. Vi só passando na televisão. Então, eu não sei nem te falar se ele realmente teve um jogo muito bom. Eu acho que a ressalva que você fez é muito importante, de que ele estava enfrentando o Jets. Uhum. E mesmo assim, eu lembro de muito lance errado dele. Não sei te falar detalhadamente qual Claro. agora, mas eu não fiquei com a impressão de uma performance dominante. Uhum. E eu acho que tem muita do emocional ele também, da coisa, da volta dele, do time abraçando ele. Mais ou menos o que a gente está vendo no New Orleans Saints depois da demissão do Dennis Allen. O time ganha um gás quando tem essas mudanças assim. Foi muito discutida essa questão de se valia a pena ou não voltar com ele, porque ele saiu, ele ficou cansado, isso passa uma mensagem ruim para o locker, né? Que os jogadores têm o pride e tal, têm o orgulho de fazer, de não fazer. Eu, sinceramente, acho que a escolha pelo Joe Flacco, primeiro, não te leva a lugar nenhum, no máximo, Uhum. poderia ter trazido vitórias enquanto ele estava jogando, não trouxe, Sim. foi um desastre absurdo. Uhum. Mas essa questão de que os treinadores escolheram, né, o Anthony Richardson como seu quarterback. Infelizmente, o ano passado ele teve uma lesão, acabou não tendo nada a mostrar quase na temporada, né, teve pequenos flashes. E eu sentia e entendo que o time deveria ficar com ele, abraçar ele para essa temporada como um todo e ver o que tem, o que não tem, tentar desenvolver exatamente essas falhas. É, e acho que fizeram a coisa certa de colocar ele para jogar agora esse final de semana. Penso que devem ficar até o final. Eu assisti o jogo, eu assisti depois os highlights. Logicamente, eu não assisti o jogo ao vivo, mas assisti os highlights, porque né, Packers e Bears não tem como assistir outra coisa. Mas ele foi bem, ele foi bem. Uhum. São 304 jardas, 304, 340. Acho que 304 jardas no total, o que é um número elevado, é um número alto, principalmente nessa NFL atual que a gente tem. Foram 3 touchdowns, dois deles foram dois drives seguidos de mais de 70 jardas. Então também não era aquela coisa que ele mandou uma bola longa pro Uhum. Alec E deu Pierce e fez sorte. um touchdown, exato. E depois a defesa teve que segurar o Jets. Não, foram drives bem feitos, foram drives bem executados. Um dos touchdowns, inclusive, dele, ele faz um trucking ali acho que é no linebacker, se não me engano. E, Sim, sim. cara, assim, é coisa de que você percebe que ele não só tem confiança, como ele sabe fazer isso. Como você falou, a Uhum. questão do tamanho dele Sim. sendo usado em Ele usou ele. benefício do jogo. A única coisa que eu não consigo apontar, talvez pela minha falta de conhecimento profundo sobre a questão técnica ou de não ter analisado o Colts no detalhe todos os jogos, é se isso é sustentável, se a forma como eles jogaram é sustentável ou não. Mas como eu Uhum. falei, independente da defesa ser a defesa do Jets, que não inspira muito medo, né? Eu acho que ele foi super competente naquilo que foi pedido, na forma como o que ele deveria fazer. Agora, é tentar construir em cima disso, e eu acho que por ele ser um quarterback, novamente, de 11 jogos até o momento, né, na história, na carreira dele, ele não tem espaço para crescer. Eu tenho Sim. todos como chama? As restrições ou todos os pontos de vista negativos sobre onde ele vai fazer, como você falou, muito impreciso nos passes, muito inconsistente, e acho que esse é o grande ponto, né? Dele acertar um e errar seis, e não ter essa consistência de, sei lá, acertar dois e errar três, né? Uma coisa um pouquinho mais Uhum. básica. E principalmente, como eu falei no começo, meu grande problema é ele ser o cara até esse jogo das big plays, mas o básico, que é o que se precisa na NFL, a progressão aos poucos, ele simplesmente era nulo. Era Uhum. muito ruim de assistir o Colts, porque ele não conseguia fazer passe de 5 jardas. Ele não conseguia ter uma corrida de 4 ou 5 para ganhar uma second down e ter uma tranquilidade para tentar manter o drive funcionando. E isso ele demonstrou esse final de semana. Uhum. E é por isso que eu não acredito muito que isso seja uma evolução já para ficar dele. Uhum. Pelo que você falou, porque até hoje ele não tinha feito isso. Ele começar a fazer de uma hora para outra é um pouco suspeito, me leva a pensar de ser uma anomalia.
Deixa eu só pegar aqui a schedule deles, que agora eu fiquei curioso para saber quais são os jogos que eles vão ter. Então eles ganharam do Jets esse final de semana, né? Vão jogar agora contra o Lions, ou seja, I'm sorry. Desculpe, Anthony Richardson. Depois contra o Patriots. Depois pegam os Broncos, os Titans, os Giants e os Jaguars. Uhum. Giants, desculpa. Lions e Broncos. Com certeza serão jogos muito difíceis, então acho que não dá para esperar nesse exato momento uma boa apresentação dele. Mas esses próximos 6 jogos que eles têm aqui, não vou dizer que o Colts vai ganhar, mas eu espero pelo menos uma apresentação competente, se logicamente pensando desse lado positivo, no mínimo uma apresentação competente em 4 desses 6 jogos. Considerando que ou contra o Lions ou contra o Broncos, ele tem uma apresentação que a gente fala, não perderam porque ele simplesmente deu uma de Will Levis e foi horrível que nem o Will Levis foi no começo da temporada, né? Assim, esses outros 4 confrontos é difícil escolher 4 defesas mais fáceis para ele, né? Exato. Titans, que tem até uma defesa competente mais fraca. Giants, que deve estar em tanking mode o máximo possível, né? Patriots. Uma das piores. E o Jaguars, que é tipo, é o jogo de comadre. Que é talvez a pior. E é o último jogo da temporada. Eu acho que o Colts não vai estar brigando para playoffs, apesar de, nesse exato momento, teoricamente, estar, né, in the hunt, né, estar à busca disso daqui. Mas, realmente, é um jogo que Colts e Jaguars, por exemplo, pode acabar sendo o statement game, né, o jogo em que o Anthony Richardson fala, hey, me dá mais um ano, olha aqui o que eu fiz, sei lá, 4 touchdowns, 350 jardas, um touchdown corrido, qualquer coisa desse tipo. Mas esses próximos 7 jogos são apresentações aí para ficar de olho. 7 não, desculpa, 6 jogos para ficar de olho. Acho que talvez essa questão de Anthony Richardson. Ok, você melhorou aqui, aí você tem isso daqui para melhorar, ou isso daqui que você melhorou é inútil, isso daqui não vai servir, a gente precisa olhar para um próximo caminho, né? E eu torço para ele ter algum sucesso aí, para continuar uma evolução. Eu acho que aquele problema dele ter saído porque estava cansado é algo que já deve estar resolvido. O Felipe Clemente, meu amigo torcedor dos Colts, mandou um vídeo do vestiário dos Colts depois do jogo, todo mundo abraçando ele, todo mundo feliz. Claro, ressalva, a vitória apaga qualquer problema. Exato. Pelo menos momentaneamente. Mas eu acho que eles devem ter usado isso como uma forma até de motivação para ele. Dele pedir desculpa para os colegas, falar que precisava deles para se redimir. É muito fácil virar essa narrativa no vestiário. Então eu imagino que isso deve ter acontecido. Assim, sendo bem sincero, eu acho que esse negócio dele ter saído e depois ter voltado é muito mais midiático do que real. No sentido de que, pensando, sei lá, em nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossas relações de trabalho, aquilo ali não é nada, sabe? É chato, porque é a primeira vez que você vê um quarterback que talvez seja o principal ícone, né, do time, o líder principal, tem que ser esse Superman, tem que ser esse cara que nunca vai deixar ele nunca vai ter demonstrações humanas, né? Por exemplo, quando o Rodgers, teve uma vez que o Rodgers ficou puto, ele pega aquele tablet dele, joga no chão, e você vê ele visivelmente. Você não espera isso dos quarterbacks, você espera meio que uma postura Joe Burrow, né? Tá sempre calmo, tá sempre quieto, tá sempre concentrado, tá sempre focado. O próprio Tom Brady também teve uma situação em que ele jogava ou coisa. Mas é isso, ele é um humano no final das contas. É um lance, inclusive eu fui rever depois o lance. É um lance que, cara, cansa, viu? Porque ele tem que fugir de um cara que é o dobro do peso dele. Ele ainda tem que fazer a jogada, ele sai correndo com uma explosão muito grande. Poxa, cansou, acontece. É uma questão que acontece, poderia acontecer com qualquer um. A gente tem substituições de todos os restos dos jogadores, né? Por que não, nesse drive, naquele lance, substituir o seu quarterback, que é muito móvel? Diferente seria se fosse o Flaco ficando cansado porque ele deu um passo para trás. Aí é outra coisa. E sendo substituído por um quarterback que tem a confiança do time, né? Tanto que virou o titular depois. Exato. Assim, claro, minha realidade é muito diferente da NFL, mas eu, como treinador, se meu quarterback pede para sair porque tá cansado, eu dou os parabéns para ele, cara. Porque um jogador cansado em campo é um problema pro time. Ele não é um asset.
Ele toma decisões piores, ele não consegue executar as decisões que ele toma. Ele não só está em risco ali de cometer um turnover, como está em risco de se lesionar ou lesionar os colegas. Cara. Ele aumenta as chances de prejudicar o time, sem dúvida alguma, concordo plenamente. Era isso que eu ia te perguntar, você com esse conhecimento de técnico, né, de estar nesse dia a dia e conhecer o jogo no campo, né, é exatamente essa questão. Para mim, me parece que era uma decisão tomada corretamente, porque você está protegendo o time, né, diminuindo as chances, talvez, do time sofrer. Sim. Mas são realidades diferentes, né? São culturas muito diferentes. Eu acho que na NFL isso não é muito bem recebido. Talvez se ele tivesse ficado quieto, fingido que tinha sentido uma coisinha e voltou, não teria tido problema nenhum. Eu acho que o problema foi a entrevista. Eu acho que foi ele colocar na mídia, assim, porque ele deve ter falado dentro como é que chama? Do vestiário. Ele deve ter falado pro pessoal, gente, ó, eu sei aquele momento que eu tava foda. O pessoal tá bom, mas colocar isso pra mídia, porque a mídia hoje também sobrevive muito dessas, não dos hot takes, mas dessas migalhas como é que chama? De pontos fora da curva. Então, tudo que acontece, eles expõem, né, exponenciam como se fosse a pior coisa do planeta. Dura 5 minutos, mas é como, infelizmente, muitas coisas são colocadas hoje na mídia. Então, também tem essa questão, minha crítica sobre esse ponto. Ele foi honesto, foi mirim, no caso. Foi mirim e talvez foi humano no final das contas. Então, eu também concordo e aplaudo a decisão dele, falando, não, gente, preciso dar uma respirada aqui. Falando em quarterback que corre, esse ponto eu queria trazer, porque a gente vem falando faz tempo. O Bills venceu o Chiefs esse final de semana, o último time, né, que não havia perdido nenhum dos jogos, o Chiefs. E sendo bem sincero, eu não acho que eles só venceram. Eu acho que eles convenceram como um dos principais times agora postulantes ao Super Bowl, se alguém tinha alguma dúvida. E principalmente, na minha opinião, eu posso mudar isso daqui 3 semanas, me reservo o direito de mudar de opinião, mas neste exato momento, mostraram para o Chiefs que o Chiefs não é mais favorito. Acho que o Ravens foi super mal esse final de semana contra os Steelers, tem uma defesa que a gente pode questionar, mas eu ainda gosto muito do ataque, acho um ataque perigosíssimo, acho um ataque que vai dar trabalho, pode bater de frente com o Chiefs, por exemplo, mas o que o Josh Allen fez naquela quarta descida, em que o jogo estava não ganho ainda por ninguém, e teoricamente a opção era chuta um field goal, ganha os 3 pontos, e depois se protege para não deixar o Chiefs, né, fazer um touchdown. Porque o Chiefs naquele momento estava jogando ok, mas não estava jogando nada fora da curva. Ele simplesmente falou, não, dane-se, eu vou fazer aqui uma corrida e fez o touchdown. Sabe, tipo, foi um negócio meio de a tal da statement win, sabe assim? De falar, olha, cheguei aqui para ficar, não me coloquem para fora, e principalmente, parece até uma provocação para os próximos playoffs, assim, entendeu? Novamente, gente, me reservo no direito de mudar minha opinião daqui 3 semanas. Sei que os Chiefs são extremamente disciplinados, como eu venho falando desde o começo. O time inteiro é excelente nesse sentido. É um time extremamente focado e quando chega a playoffs é outro nível, né? Outra marcha que eles tomam. Mas eu gostei muito do que eu vi desse Chiefs e Bills, principalmente do lado do Bills, porque é um time que ninguém esperava muito para essa temporada. Era um time que estava se reorganizando, não se reconstruindo, mas se reorganizando. E eles estão hoje com um time muitíssimo forte e muitíssimo confiante também nesse sentido. Apesar daquele passe horrível que o Josh Allen dá também, aquela interceptação que foi muito feia, mas é um time muito, muito focado. Eu concordo com tudo que você falou, e eu acho que a vitória é ainda mais impressionante, porque, para mim, essa foi a melhor partida do Patrick Mahomes em muito tempo. Também tem isso. Muito tempo mesmo. Eu não lembro detalhes da temporada regular do ano passado, já faz muito tempo, mas foi o melhor jogo dele esse ano e nos playoffs do ano passado. Eu acho que ele foi bem nesse ano. Tinha muito tempo que ele não jogava tão bem.
Eu acho que o jogo contra o Ravens também na primeira semana foi um jogo bom dele. Sim, foi um bom jogo também. Foram 2 jogos, acho que foram os 2 principais jogos dele, que é exatamente o que a gente vem falando. Ele vai levando, vai carregando, vai ok, vai de qualquer jeito. Mas quando o jogo digamos, decisivo, e Ravens e Bills, sem dúvida alguma, são os principais times hoje que eles estão brigando, né, para talvez ao Super Bowl, ele aparece mais. Ele se torna realmente o protagonista desse time. E acho que ele foi bem nesses 2 jogos. O resto da temporada, realmente, eu concordo que o Patrick Mahomes tem ido. Não vou falar que ele tá mal, mas. Sim. E isso é o impressionante. Com o Patrick Mahomes se esforçando, jogando bem, apesar de ele também ter tido uma interceptação horrível num passe underthrown. Mas isso é ele. Isso ele vai fazer porque o braço dele não é um braço de Josh Allen. Ele não consegue fazer todos os arremessos. Então é esperado que isso aconteça. E aconteceu num jogo que ele jogou super bem, assim como aconteceu do Josh Allen, e os Bills levaram a melhor. Então, para mim, eu tô 100% com você nessa, que eles são o principal time da NFL agora. Eu tinha o Ravens até o momento, né? Enfim, o que aconteceu com o Ravens e Steelers, e Justin Tucker, e enfim, Chris Boswell. E o fato do Steelers vencer sem fazer touchdown bom, enfim, é um outro ponto. Mas e o fato dos Ravens não vencerem os Steelers, né, cara? Mas isso já é meio que comum, né, cara? Sim, mas o Tomlin, ele coloca, acho que no calendário dele, fala assim, aqui é o Ravens, aqui é o Ravens, ok, essas duas aqui, eu vou construir meu time pra ganhar esses 2 jogos. E ele acaba ganhando outros 10, assim, meio que como é que chama? De lambuja. Mas ele parece que ele se prepara para o Ravens. E o Ravens também tem, claramente, algum tipo de bloqueio mental, digamos, pra jogar contra os Steelers. Mas falando do Josh Allen, cara, esse time todo, ele está, nesse exato momento, muito próximo daquilo que eu sempre disse sobre o Chiefs, que é a questão da disciplina, do foco em jogar um para o outro. Você não tem nomes absurdos, né, nesse ataque. Por mais que o James Cook seja realmente um bom running back, eu gosto dele. Tem Theo Johnson e o Ray Davis como complementares. Você tem Khalil Shakir, que até o ano passado ninguém dava nada por ele, era aquela coisa de quem é esse cara. Tem Mas já melhorado. jogou bem ano Tem passado. melhorado. Jogou bem ano passado já. Sim, sim. É meio Principalmente nos underrated, né? playoffs. Um pouco underrated ainda, mas realmente. Mas ele foi ofuscado quando teve também os outros playoffs em que o Gabe Davis teve aqueles 3 touchdowns e todo mundo falou, não, o Gabe Davis é o cara. Enfim. Tem Curtis Samuel, que foi chutado já de 2 times e acabou aparecendo ali também com alguma coisa. Keon Coleman, que é um rookie que tem ups and downs. Eu gosto muito dele, falei isso antes da temporada. Tenho boas expectativas com relação a ele no longo prazo. E agora sim, trouxeram a Mari Cooper com outra cabeça, outra empolgação. Inclusive o próprio Mari Cooper falou, fazia tempo que eu não me sentia tão feliz em jogar bola. E isso diz muito sobre o que ele já passou, tadinho. Ganhar não é muito a praia dele, né, cara? Não, ele não tá acostumado a ter isso com ele. Assim. Mas é um time muito operário, é um time muito bem treinado, muito coeso, né, uns com os outros. E acho que isso é um baita diferencial, principalmente chegando agora em dezembro e possivelmente para entrar nos playoffs, que é quando normalmente os times bons precisam começar a se destacar, né? Eu acho que a chegada do Amari Cooper ajudou muito esse ataque, taticamente, porque eles passaram a ter um ex-receiver que permitiu que os outros se encaixassem nas posições adequadas. Sim. E é o que você falou, é um time muito bem integrado, muito bem treinado. O Keon Coleman, que é uma das nossas discordâncias, das poucas, né? Que eu acho ele muito, muito Assim ruim. que é bom. Assim que é bom. Mas é o que você falou, às vezes joga bem, às vezes não joga e tá ótimo. Porque o time não depende dele. O time depende do Josh Allen, cara. O que ele Isso é tá verdade. fazendo, ele... Cara, assim, isso já nem é hot take mais também, que para mim ele é o melhor quarterback da NFL. E assim, acho que com uma certa folga. Eu acho que as possibilidades dele, o talento, as armas que ele tem à disposição são muito únicas. Eu acho que nenhum outro jogador tem tudo que ele tem. Você acha ele mais jogador do que o Lamar? Eu acho. Acho ele um passador muito melhor que o Lamar.
e um corredor diferente, né? O Lamar é aquele cara elusivo Sim. que ninguém encosta. O Josh Allen é aquele cara que todo mundo encosta e é arrastado para trás na hora que Né? encosta. O que eu acho interessante dos dois, quando eu vejo os lances assim, o Lamar tem uma bola que é quase uma linha, um laser, assim, né? Uma linha reta. É muito doido. Eu adoro ver os passes do Lamar, adoro. E o Josh Allen, quase todo o lance dele, especialmente das 20 jardas pra frente, parece que ele tá jogando a bola, tipo, alguém vai pegar. Tipo, sabe aquela coisa meio displicente, assim? Porque as bolas dele nunca são retas. As bolas dele sempre tem uma curvinha, assim. Sim. Só que ele é muito preciso. Ele é muito bom nesse passe. E como você falou, ele tem todos os recursos de passe, né? Todos os tipos de passe ele consegue fazer. Ah, acho que o Mahomes é mais plástico. E eu acho que o Mahomes, ainda pra mim, ele tem mais recursos de jogo. Ele não é o maior corredor, ele não é o melhor corredor. Ele talvez não tenha o maior. Não, sem dúvida alguma, ele não tem o braço mais forte da NFL. O Josh Allen tem um braço mais forte, o Justin Herbert tem mais braço que ele. Mas ele tem uma capacidade, uma inteligência e visão de jogo para fazer o que ele faz com o braço dele e até mesmo entender as suas limitações, que eu acho que é o principal diferencial dele, por isso para mim ele continua sendo o principal quarterback. A plasticidade que ele tem em alguns lances também, Sim. que, por exemplo, o Jordan Love esse final de semana fez um passe em que ele sai pela direita e aí ele vê o Tucker Craft e ele resolve tipo, jogar lá no fundo pro Christian Watson. E o jeito que ele pula é um jeito muito único. E eu lembrei muito de um jogo inclusive contra o Packers, aquele jogo que o Jordan Love jogou porque o Aaron Rodgers estava com Covid, em que o Patrick Mahomes faz exatamente o mesmo tipo de passe. É completamente sem plataforma, sem encostar no chão, na verdade, assim. Ele pula e joga a bola meio que, sei lá, ele faz um movimento estranho com o corpo. E é preciso, né? Então eu Sim. acho que isso que é o grande diferencial do Mahomes para mim, por isso que eu coloco ele como melhor. Mas assim, acho que hoje é justo termos pelo menos a discussão e termos essas opiniões de que quem é o melhor? Mahomes, Sim. Mahomes, Allen e Jackson. Assim, acho que os três têm argumentos prós e contras. E no final das contas é muito bom ver os caras jogarem. É muito bom. Sim. O que você falou do Lamar Jackson, do passe dele ser sempre um laser, sempre reto, é uma das limitações dele, é pela falta de força no braço. Sim. Então, se ele quer fazer um passe longo, ele tem que mandar a bola reta. Se ele tenta colocar um pouco de touch, a bola não chega. Uhum. Então, é nisso que eu acho que o Josh Allen está um pouco além de todos os outros. Porque ele consegue fazer um passe forte, ele consegue fazer um passe com touch, ele tem escolhas. Os outros lidam muito bem com as limitações que eles têm, muito bem. Só que o Josh Allen não tem limitações. Essa, para mim, é a diferença. Eu acho que, na verdade, o Josh Allen tem um negócio também, e essa temporada tá funcionando melhor e ano passado não funcionou tão bem, é que ele tem limitações, ou ele pode ter limitações, mas ele simplesmente não reconhece. É tipo, foda-se, eu não tenho limitações, eu vou fazer o que eu quiser. E ele vai e faz, e normalmente dá muito certo. As interceptações, inclusive, do ano passado dele foram muito por conta disso, porque ele falou, não, eu consigo. Desculpa, meu amigo, não consegue. E Não é não porque você não deveria. consegue. Exato, não é porque você não consegue porque você não tem braço, mas é porque você não deveria, porque tem dois DBs marcando o cara que você tá tentando passar a bola. Sim. O Stefan Diggs não consegue mais se desmarcar. Você não vai mandar uma bola nele em contested catch porque ele vai perder. Então, assim, era muito aquela coisa. Eu não tenho limitações, eu sou bom. É meio que o meme do Cristiano Ronaldo, né? Eu sou lindo. Eu sou lindo. Eu faço o que eu quiser aqui, porque eu não sei que eu não sei, né? Sim. Ao passo que o Mahomes e o Lamar, eles têm um awareness sobre si próprios muito maior. Falar, putz, isso daqui eu não consigo. Então, se eu não consigo, como é que eu faço para dar a volta nessa minha limitação e como é que eu continuo entregando, né? E, logicamente, um grupo ao redor também que os ajuda a serem esses caras completamente fora de série. Sim. E, assim, eu acho que tem um outro jogador batendo na porta para entrar nesse grupo aí. Lá vem. Eu já sei quem é, na minha cabeça, mas por favor, diga. Justin Herbert. Exatamente. Que ele, assim, nesse último jogo, ele teve um primeiro tempo fenomenal, aí desapareceu no segundo e voltou no finalzinho para ganhar o jogo. Mas ele tá jogando demais, cara. Parece que finalmente ele conseguiu perder aquele medo que ele desenvolveu sendo mal treinado por Joe Lombardi e por Kellen Moore. Aquela coisa dele ficar preso na jogadinha curta só.
Parece que ele absorveu a confiança do Harbaugh e tá perdendo freio. E, cara, se ele perder esse freio, se ele virar mais Josh Allen, não tem nada mantendo ele fora desse grupo. Nada. Sim, sim, eu concordo plenamente. A gente viu o jogo contra o Bengals em que ele começou muito bem, o time dos Chargers como um todo começou muito bem, e no segundo tempo eles deram uma perdida no gás, mas quando precisou... Eles tiraram o pé e ficaram jogando em prevent, né, em soft zone, só Exato. achou que o Bengals não ia chegar. Só que o Joe Burrow é especialista em destruir soft zone, é o que ele faz. Exato. E não só também. Tem um tal de cara chamado Jamar Chase ali que é especialista em destruir defesa. Em destruir. Exato. Então, junta os dois, né, Jamar Chase e Joe Burrow, é super difícil de defender esse time, porque são dois caras fora de série. Mas exatamente o que você falou, quando a coisa começou a apertar um pouco mais, as coisas voltaram para as costas do Justin Herbert, nesse caso, e falaram, olha, resolve aí. E eu acho que nesse caso é 100% a questão de confiança. Uhum. Né? Talento ele sempre teve, todo mundo sempre colocou. Ele é um cara que sabe correr, inclusive ele é meio underrated na corrida, não é um cara que vai correr 70 jardas, mas sabe sair do pocket, sabe estender jogadas, sabe fazer de 4, 5 jardas para frente, se for o caso. E a gente vê muito nos vídeos que o Chargers publica do próprio time, aquelas coisas assim, aquelas brincadeiras do Harbaugh chamando o Justin Herbert de Monster. Né? Ele chama, hey Monster, go Monster, yeah, nice Monster. Tipo, ele não chama ele de Justin Herbert, ele criou tipo esse apelido, teoricamente, se é que é o apelido constante dele, mas essa provocação, tipo, de você não é um Mauricinho. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando o Justin Herbert entrou, a expectativa dele é que ele fosse o bom moço. Sim. E você compara ele com as atitudes que o Joe Burrow tem, que o Lamar tem, que o Mahomes tem, principalmente o Mahomes dentro de campo, não fora de campo, porque fora de campo ele é um cara mais tranquilo, digamos assim. Mas dentro de campo ele é um cara chato, ele fica falando com o árbitro o tempo todo, ele fica reclamando, ele fica apontando o dedo. E o Burrow, por exemplo, né, que é esse cara mais arrogante no bom sentido, tá? Mas arrogante, altivo, que tem esse nariz empinado de que eu sou bom, eu faço, eu sou o Joe Cool, eu tô fumando charuto como é que chama? No vestiário, não sei o que e tudo mais. E o Justin Herbert é aquele cara que as pessoas olhavam e falavam, esse cara era o Carola, esse cara era o mais simplesinho assim. E o Harbaugh simplesmente falou, meu amigo, você é doidão. E começou a comprar essa história, tipo, bater essa tecla. Você é doidão, você não é assim, você não é normal, vai, seja do cão. Aquele demôniozinho no ouvido, né? Ai, vai lá, faz essa bobagem agora, não tenha medo. E realmente isso tá colocando um novo nível no Justin Herbert. E eu concordo contigo plenamente. É um cara que tá muito próximo de entrar nessa discussão. E eu não consigo ter argumentos demais contra quem quer colocá-lo nesse panteão desses quatro aí, e até mesmo colocá-lo como QB1, né, como principal quarterback da NFL. Ainda acho que não está lá, ainda acho que, inclusive, o time pode entregar mais para ele, para que ele tenha esse nível acima, mas sem dúvida nenhuma é um cara que está na discussão. É um cara que faz tudo. E você vê, né, cara, a influência de um técnico na carreira de um jogador, né? Ele saiu do Kellen Moore, que é um dos piores coordenadores ofensivos. Esse ano tá até fazendo um trabalho ok no Eagles, mas até então tinha sido horrível no Cowboys e foi horrível nos Chargers. E ele teve o John Lombardi, cara. O John Lombardi nem é um coordenador ofensivo, cara. Ele é um Nepo Baby que vive de parasitar o Sean Payton. Exato. Ele tem o nome do troféu e ele ganha fama por causa disso, basicamente. E o Sean Payton carrega ele. É isso, cara. Tanto que ele tá lá de novo sendo carregado pelo Sean Payton. O John Lombardi realmente foi um grande problema na carreira do Justin Herbert. Kellen Moore, eu acho que é mais dependente do esquema. Ele tem um esquema dele e ele não aceita, digamos, abrir para jogar nas fortitudes do seu quarterback. Ele tem um jeito de jogar. Inclusive, eu acho que o que ele está fazendo no Eagles não é necessariamente ele, é mais a chegada do Saquon Barkley e, logicamente, uma linha ofensiva que sempre foi muito bem treinada. Sim. Então, você permite que seu jogo corrido seja o protagonista e você coloca, no caso, o Hurts em situações de menos potencial defensivo. Né? Potencial destrutivo, na verdade. Então, o Jalen Hurts ele vai fazendo o básico porque ele tem essa estrutura ao redor e tem um corredor que, eu sendo bem sincero, eu não esperava que o Saquon Barkley fosse jogar o que ele tá jogando. Eu também não. Pra mim, já era um cara que tava mais
fora do que dentro em termos de carreira. Grata surpresa, né? Menos na primeira semana. Mas uma grata surpresa ao que ele tem feito essa temporada. Os torcedores do Giants devem estar muito putos. Os torcedores do Eagles devem estar muito felizes. Mas voltando ao Justin Herbert, realmente, cara, o Harbaugh parece que era tudo que ele precisava para ser esse cara, né, do panteão, né, dos principais nomes. E eu acho que outro que pode, não vai chegar nesse ponto, tá, entre os 4, 5 melhores, mas eu acho que é outro que tá precisando também dessa mudança para subir de nível, é o Trevor Lawrence, que não jogou esse final de semana, tá machucado, tá fora da temporada já, vai pro ano que vem. Cara, o Jaguars é um time patético. A apresentação deles, logicamente, o Lions é um time muitíssimo melhor e ganhou merecidamente, mas o Jaguars precisa de um chacoalhão imenso e o Trevor Lawrence precisa de alguém que conserte ele. Eu acho que ele tá mais ou menos nessa questão do bom moço, do cara que toma porrada e fica quietinho, ou é mal treinado, ou é mal colocado, que é o Justin Herbert, que também nunca foi muito vocal, nunca foi muito de aparecer, falar, e enfim. E eu acho que ele pode ter não sei se é um renascimento, mas ele pode ter um nível acima do que o que ele está nesse exato momento, se ele tiver um melhor coordenador ofensivo, ou, assim espero, um head coach. Sim. Eles precisam de uma identidade, né, cara? Eles não têm Sim. identidade, eles não têm nada, eles não têm cultura. É um time que não existe, né? Eu acho que a passagem do Ubamaia lá arrasou o time completamente. É complicado, né, cara? O Urban Assim, Meyer, claro, nossa. não dá para culpar ele por tudo, porque o time continuou horrível depois. Mas eu acho que foi um atraso tão grande a passagem Uhum. dele lá, que o time ainda está precisando se reconstruir. Até porque tentou se reconstruir da forma errada. Não tomou boas decisões. É, Eu acho que eles precisam de um head coach de cultura, de estabelecer cultura. sim, sim. E assim, talvez até seja um destino provável para o Bill Belichick. Não, Cede o não. controle total para ele. Isso é interessante. Isso é interessante de considerar. Eu não sei se. Ah, não. Eu não tenho notas sobre isso exatamente. Realmente, é um cara É, que, como cultura, e logicamente, como sim. mente defensiva, é um cara foda. Mas Hum, como cultura, talvez seja um dos principais nomes disponíveis neste exato momento para se considerar sim. para o ano que vem. E até porque ele tem que ir para um time que não tenha general manager, né? Porque ele quer controle total. E o Jaguar, se quer ter algum futuro, eles têm que demitir o Trent Balk. Não, o Trent Balk, cara, o Trent Balk, desde Foi um da absurdo época ele do ter sido 49ers, contratado. eu não entendo como é que o Trent Balk existe na NFL, considerando o que ele fez com o 49ers, considerando a confusão que foi criada nos 49ers na época dele. E realmente, pode mandar embora o Doug Peterson, pode mandar embora o offensive coach, pode mandar embora quem for. Se continuar o Trent Balk nessa administração, é um time que vai continuar patinando todos os anos. Todos os Sim. anos. E ele tá lá porque a NFL vende essa aura de meritocracia, né? Mas é um clubinho, cara. É todo mundo amigo de todo mundo e um vai dando emprego pro outro, cara. É, isso é verdade. Não tem Muito nada de mérito nepotismo, naquilo. muito nepotismo, muito quem indica amizade. Bom, Sim. a gente tem os Kubiaks da vida, os Shanahans da vida, né? Todos os LaFleurs da vida até certo ponto também. Enfim, essas coisas vão se amontoando. A diferença é que esses têm feito bons trabalhos. Não, Mas tem os gente, balcos da vida. exato. Não é porque, né, a pessoa está lá que ela é boa ou ruim por si só, ou porque tem um nome ou não. Mas é isso. Tem gente boa e tem gente ruim. Um outro exemplo, eu acho que isso acontece muito nos cargos de direção ali. Por exemplo, o Tom Telesco, que foi mandado embora dos Chargers por ser incompetente, e os Raiders contrataram imediatamente para fazer o mesmo papel. Para ser incompetente. Parabéns. E deu certo. Mas pera. No caso do Raiders, possivelmente a estratégia do time é ser incompetente. Então, talvez eles estejam contratando um cara que tenha fit com a cultura deles. Porque, É cara, é verdade. impressionante também o Raiders, o quanto eles querem, né, repetir todos os anos que eles são incompetentes. Que eles vão ganhar efetivamente dos Chiefs agora em algum momento, vão fazer um 36-2 no Chiefs, mas o resto da temporada é incompetência atrás de incompetência. É. Coitado do Brock Bowers.
É bom pro Fantasy, bom pro Fantasy. Exato, exato. Que o time vai ter que continuar lançando muito para ele. Bottom line independente de tudo isso que a gente falou, pro Fantasy é outra história. Pro Fantasy é outro ponto. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho de Fantasy mais pra frente, não nesse programa, logicamente, mas a gente vai ter alguns programas, possivelmente na off-season, talvez dando um pouquinho como é que chama? De spoiler aqui, assim, mas a ideia é que a gente fale um pouquinho também sobre Fantasy, dos processos de construção de elenco de Fantasy, dos processos de escolha, de como draftar também, né, em Fantasy, em Dynasties, em Redrafts, em PPR, em Half PPR, a gente tem discutido sobre isso, né, em offline, então possivelmente a gente vai ter esses causos aí, e traçando esses paralelos com essas questões também da NFL. João, meu querido, mais alguma coisa por hoje? Eu queria muito discutir esses dois principais quarterbacks do final de semana, Anthony Richardson e Bo Nix. A gente passou também por outros nomes que acho que foram super importantes aqui. Mas mais algum ponto que você queira trazer hoje? Cara, eu queria só deixar um aviso para os torcedores dos Broncos. O primeiro é para não me odiarem. Não, Eu... ninguém te odeia, ninguém te odeia. Podem não concordar contigo, o que é super saudável, mas eu já acho que ninguém nos odeia, espero. E o segundo, eu vou dar um conselho que eu dei para os meus amigos torcedores dos Giants em 2019. Vai com calma no hype com esse novo quarterback, cara. Ele não é tudo isso. Isso é verdade. E assim, em 2019, esse conselho eu dei porque tava todos achando que o Daniel Jones ia ser o próximo franchise quarterback deles. Esse daí nunca me enganou. Agora, o Bo Nix, eu acho que, novamente, acho que dê tempo ao tempo para ele ser esse possível game manager. Eu também acho que ele não vai ser espetacular, mas, torcedores, calma, né? São 11 jogos dentro de um esquema ideal, dentro de uma linha ofensiva maravilhosa, tá tudo dando muito certo, né? E a gente normalmente vê um quarterback, principalmente quarterbacks, mas um time, né, prosseguindo bem ou não nas adversidades, né? Quando tem um problema é que você realmente vê, descobre quem são os seus cornerstones, como eles chamam nos Estados Unidos, ou seus pilares para construir. E concordo que Bo Nix não me parece ser essa pessoa. Sim. E eu tô adorando ver o ataque dos Broncos, cara, que o Sean Payton tá fazendo aquele blueprint que a gente deu na semana 2, né? Uhum. De como ter sucesso nessa nova NFL. Com screens, com RPO. Exatamente. Simplificar o jogo para garantir que as defesas não têm tempo de reagir, ou, se tem tempo de reagir, elas estão bloqueando a big play, mas elas permitem que você vá, né, mastigando jardas. Sim. É muito bom. Sideline também traz informações. João, meu caro, muitíssimo obrigado por hoje. Para todos, estamos aqui sempre no Brasil Fantasy Football, BRF Football. Eu odeio o nosso handle do Twitter, vou dizer isso. Desculpe, Rui, mas eu preciso dizer porque eu sempre não consigo falar. Também estamos no Blue Sky, para quem estiver aí migrando para uma plataforma um pouco melhor e mais respeitosa, digamos assim. E João, a gente se fala na semana que vem, meu caro. Até.